mulheres da Amanda Deus Grandemente, eu sou Simone e quero compartilhar com você nessa manhã, que para mim é manhã, alguma coisa que Deus colocou no meu coração nessa semana e eu creio que vai edificar a sua vida também, porque a palavra de Deus sempre nos edifica, sempre nos ensina, sempre nos exorta, ela é amor puro, então receba essa palavra de Deus para você também. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Essa passagem é lindíssima, se você puder ler ela depois toda, fala sobre o povo quando estava na Babilônia, o povo de Deus estava ali desesperado, querendo saber quando que eles iam ser libertos ali daquela situação que eles estavam vivendo. E Deus falou para eles: olha, calma, vivam, tenham filhos, construam casas, vocês vão ficar por um tempo aí, mas olha, eu sei o plano que eu tenho para vocês. Confiem em mim. Eu tenho planos de paz para o futuro de vocês. E eu vou dar o que vocês desejam. Mas hoje é dia de viver um dia de cada vez. É dia de formar pessoas, formar família, enfim, a vida crendo e olhando para a promessa. E ele completa falando: eu quero um futuro de paz para vocês. Eu tenho planejado um futuro de bênção para vocês, de prosperidade para vocês. E ele fala mais: e vocês vão clamar a mim e eu vou ouvir vocês. Eu me deixarei ser encontrado. Gente, esse texto é maravilhoso e ele é tão pertinente para os nossos dias. Eu tenho dito que 2020 foi o ano de desplanejar a nossa vida. Foi um ano onde que nós paramos sem pedir licença. Ninguém pediu pra gente: olha, para. A gente simplesmente teve que parar. Nos forçaram a parar. Não pediram, nos forçaram. E tantos planos que nós tínhamos, muitos de compra, de venda, de viagem, de emprego, de pós-graduação, de trabalho, enfim, tantos planos tiveram que parar. Muitos deles não puderam ser continuados porque não havia meio de fazer. Muitos sim. Mas em muitos outros, Deus trouxe no meio de um momento difícil, de uma pandemia. Deus trouxe planos novos, porque Deus é aquele que muitas vezes nos permite ter uma freada brusca para que a gente olhe para Ele e veja que Ele tem o plano perfeito de paz para um futuro de prosperidade. Então a sua vida, a minha vida não está jogada ao vento, aonde o governo mandar a gente vai, aonde a pandemia for a gente... Não, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Você é capaz de crer que esse momento que você vive, difícil talvez, complicado talvez, seja um momento que Deus vai usar para o plano que Ele tem no futuro para a sua vida? Você é capaz de crer que tudo que acontece com você, com a sua família, está dentro dos olhos, do coração de Deus e Ele sabe o fim que Ele vai dar? Você é capaz de crer que o fim da história é de paz e prosperidade? O Senhor nos chama para isso. E o Amanda Deus Grandemente entende isso e quer entrar junto com todas as facilitadoras e todas as mulheres que fazem parte de um grupo, num mover diferente, num mover novo, num mover mais profundo de intimidade com Deus. Nós queremos orar, jejuar juntas, nós queremos buscar a presença de Deus juntas, nós queremos conhecer mais a Deus juntas, e nós queremos amar a Deus grandemente juntas. Mas uma coisa eu quero enfatizar para você, facilitadora, para você que participa do grupo da Amanda Deus Grandemente. O nosso ministério apoia 100% a igreja local. Nós não somos uma igreja, nós não somos amparados por um ministério só. Pelo contrário, nós somos um ministério que apoia e envia as pessoas para a igreja local. Por isso, volte para a sua igreja, vá para o culto presencial, não perca tempo. Já passou aquele estresse todo que nós tínhamos, aquela paralisação obrigatória, já passou. Estamos começando a respirar. Estamos lutando ainda com esse vírus, com a doença, mas nós já podemos saber que nós podemos voltar para alguns lugares em segurança. E a igreja é um lugar desse. Não deixe de congregar. A Cássima vai falar em seguida sobre os planos que nós temos entendido para Amanda Deus Grandemente, para esse novo tempo de aprofundamento no coração de Deus.
Deus te abençoe grandemente. Nós estamos juntas, seja na alegria, seja na tristeza, nós vamos caminhar perto de você. Deus abençoe. Eu lembro de ter lido na Bíblia outras situações de peste, de pandemia, de quarentena, e nós devemos estar atentos aos sinais quando Deus realmente quer nos falar, não é verdade? Então eu queria convocar a todos vocês, de todo o ministério, né? As facilitadoras, intercessoras, as líderes, as mulheres, todas nós que estamos aqui participando do estudo de alguma maneira, que nós possamos nos colocar diante dos pés do Senhor e clamar a Ele, para que Ele realmente nos dê direção, para que Ele realmente esteja nos ouvindo. Eu lembro muito bem da história de Esther, que eu amo, quando ela mal tinha chego no castelo, ela mal, no palácio, ela mal tinha tomado posse da sua, do título de rainha, e Mordecai veio dizer a ela que ela precisava ir para a presença do rei, porque o povo dela ia perecer. E ela sabia que se ela se apresentasse a ele sem um convite, ela corria risco de vida. Mas ela colocou a casa inteira dela em jejum e ela buscou a Deus e ela teve sabedoria para lidar com a situação, e nós sabemos o final da história, a maravilha que é, não é verdade? Quantas vidas foram poupadas e como a vida dela foi tocada e abençoada daquela forma. Mas o que Mordecai disse para ela era: se você não se posicionar, Deus vai usar outra pessoa, mas você vai perder a chance, na verdade, de ser usada por Deus. Então isso é algo que nós temos que ter sempre em nossa mente. O que eu queria ler hoje com vocês e partilhar disso é a oração de Daniel. É outro também que vocês têm que ter bem presente na memória de vocês para horas de crise, porque ninguém melhor do que ele, vendido como, levado como escravo para a Babilônia, não se misturou, não se deixou contaminar pelos hábitos babilônicos, que são os hábitos do mundo. E mais do que isso, ele passou pela fogueira, ele passou pela fornalha, ele passou pela cova dos leões e tantas outras coisas. Então, lembradas que inclusive o anjo foi detido durante algum tempo quando ele precisava, quando ele fez o jejum de 40 dias. Vamos lá ler algo importante em Daniel, capítulo 9, a oração de Daniel. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, exatamente como Mordecai fez quando foi falar com a rainha Esther. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e ao teu povo. 2 intercessoras nossas já nos avisaram, essa é a segunda vez que nós deveríamos jejuar. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido. Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que deste por meio dos teus servos. Israel transgrediu a tua lei e desviou, recusando-se ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-os grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque não tem nem como eu, depois desse vídeo grande, mandar para vocês. Leiam o capítulo inteiro, 9, de Daniel. E vamos orar para que Deus nos direcione e nos guarde, nos proteja e abra os nossos olhos espirituais para que a gente veja realmente aquilo que Ele quer falar conosco nesses dias. Um beijo enorme em cada uma de vocês, um abraço apertado, um suspiro dobrado. Não deixem de escutar aquilo que Deus está nos chamando. Que Deus te abençoe.